pessoal. Hoje a nossa entrevistada é uma entusiasta do ser humano. Uma pessoa que acredita no desenvolvimento das pessoas como elemento de transformação. Ela é uma pessoa engajada em movimentos sociais, viajada, ela já morou na Áustria, já morou nos Estados Unidos, tem um astral muito bom. Atualmente, ela está trabalhando com o desenvolvimento de pessoas, mais focada em soft skill, mais particularmente na oratória. A nossa entrevistada de hoje é a dinâmica e a contagiante Geórgia Lima. Geórgia, muitíssimo obrigado aí por você ter aceito o nosso convite. Para mim é uma grande satisfação estar recebendo você aqui. Nossa, Ronaldo, que apresentação, hein? Muito obrigada pelo convite. Uma boa noite para você e todo o público que está nos assistindo agora. Fiquei muito lisonjeada com essa apresentação e a responsabilidade só aumenta depois dessa introdução tão bacana. É um prazer estar aqui com você hoje. Prazer é nosso. Queria começar aqui, antes da gente entrar mais detalhadamente na tua área de atuação, falando um pouco das tuas experiências, das tuas vivências, né? Eu sei que você organizou há pouco tempo aí, né, alguns anos, o TEDx aqui em João Pessoa. Queria que você falasse um pouco dessa sua experiência, como foi isso aí na sua vida, que benefícios você acredita ter trazido aqui para a nossa comunidade? Falar do TEDx é um grande prazer e uma grande paixão que eu desenvolvi ao longo da minha vida, né? Para quem não conhece ainda o TEDx, eu gosto sempre de explicar um pouco o que é o evento, né? Ele começou lá em 1984, faz muito tempo, na Califórnia. Começou com uma conferência entre as pessoas mais nerds e inteligentes ali da Califórnia que estavam desenvolvendo ciência, tecnologia, coisas novas para a humanidade. E eles se reuniam naquele cluster, né? naquele grupinho, digamos assim, e lançavam as tendências naquela época e poucas pessoas tinham acesso a esse tipo de conferência. Ao passar dos anos, o Chris Anderson adquiriu o TED. Em 2009, se não me falha a memória, foi o ano que ele adquiriu o TED. E a partir daí, ele começou a disseminar o TEDx, né, que foi um movimento dentro do TED. Então, poucas pessoas antes tinham acesso e depois ele popularizou isso. De que forma? Através da internet. Essas palestras, essas conversas que eles tinham para divulgar os produtos e para divulgar a ciência, como eram restritas antes, eles entenderam que aquilo não estava atingindo todo o público. E a partir da internet eles começaram a filmar essas palestras e disseminar. E aí o TEDx surgiu como esse movimento de ter a possibilidade de fazermos ele, realizarmos ele de forma local, ou seja, na sua cidade, de forma voluntária e de forma independente, só que sob a chancela do TED, ou seja, para você conseguir trazer esse evento para a região, você tem que ser licenciado, você tem que realmente entrar no crivo do TED, você passa por uma série de avaliações. No caso, eu passei por essas avaliações em 2014, eu resolvi começar a estudar o que era o TED, eu me apaixonei completamente pelo tanto de informações valiosíssimas que naquela época não existia esse boom do digital ainda, né? Como tem hoje, que a gente tem tanto acesso a conhecimento em EAD, né, de ensino à distância. Naquela época era bem mais reduzido, então, desde quando eu comecei a assistir as palestras do TED e do TEDx, que são os dois movimentos, eu comecei a amar aquilo e senti uma necessidade, uma vontade muito grande de trazer para a nossa região. Então, foi a partir dessa inquietação de que eu acreditava que as pessoas poderiam abrir mais a cabeça e se desenvolver na nossa cidade, que eu resolvi enfrentar o desafio aí maravilhoso de trazer o TEDx. E foi uma experiência riquíssima que eu poderia passar aqui 1 hora só falando sobre isso. A entrevista poderia ser só sobre essa organização de um TEDx, né, Geórgia? Sem dúvida. Eu passei a ser conhecida, inclusive, como a Geórgia do TEDx, né, depois disso tudo. Mas o teu engajamento social, né, e esse teu entusiasmo pela educação, ele também te levou a trabalhar aí com algumas instituições em desenvolvimento de liderança para jovens. Aí eu também gostaria de ouvir um pouquinho aí da tua experiência. Como é que foi essa experiência na sua vida? Eu costumo dizer que uma coisa foi puxando a outra. Na realidade, na mesma época que eu comecei a entender um pouco mais sobre empreendedorismo, eu me identifiquei muito com aquilo, porque, na verdade, eu já era empreendedora desde pequenininha e não sabia que existia um nome para isso. Eu vendia tudo desde pequena, eu desbloqueava o iPhone antes do iPhone chegar aqui de uma pessoa, porque eu tinha a possibilidade de comprar no exterior, então eu descobri como fazia isso sozinha e desbloqueava esse iPhone para os colegas e cobrava um preço menor do que outras pessoas cobravam. Então eu já tinha essa veia empreendedora.
E durante o curso que eu decidi realizar como graduação, que foi Direito, eu senti aquela necessidade de aprender um pouco mais conhecimentos fora da caixa, que não estavam dados ali dentro da universidade. E aí eu comecei a ver programas de liderança juvenil. Eu sempre tive uma veia assim, voltada para a liderança e não sabia exatamente como utilizá-la. E aí a primeira coisa que eu encontrei nesse mundo foi a Fundação Estudar. A Fundação Estudar me abriu muitas portas e é uma fundação que é liderada, né, pelo Beto Sicupira, o Jorge Paulo Lema e o Marcel Teles, né, aquele trio super conhecido. E naquela época, quando eu conheci a Fundação Estudar, eu falei assim, nossa, isso era tudo o que eu queria na minha vida, né? Eu queria muito ter conhecido antes, eu senti aquela necessidade de ficar perto de jovens que queriam também se desenvolver, desenvolver suas carreiras de uma forma mais ativa. E aí, com a Fundação Estudar, veio também o TEDx, que foi na mesma época, né? Foi ali um do lado do outro. Isso potencializou muito esse caminho. E em seguida veio o Movimento Choice, veio o Global Shapers, e aí desenrolou essa área também do empreendedorismo social. É uma coisa interessante, né, essa sua veia, né, essa sua tendência de estar sempre mais envolvida com a educação, com o desenvolvimento do indivíduo, né, tem te trazido atualmente para trabalhar mais com as soft skills. E a gente sabe que aí que o mercado, entre as soft skills que o mercado ela tem mais exigido, estão a inteligência emocional e a capacidade do relacionamento entre as pessoas, né? O interrelacionamento pessoal. E isso é muito interessante, porque ele me leva a uma outra área do teu estudo, ou uma outra área da tua atuação, que é a oratória. E aí, então, isso acaba me fazendo aqui, me levando aqui uma reflexão, como a oratória pode influir ou interferir ou influenciar no equilíbrio emocional e na capacidade que o indivíduo tem de se relacionar com o outro? Excelente pergunta, Ronaldo. Gostei demais. Porque o que acontece, né? Tudo isso começou porque eu comecei a desenvolver as minhas habilidades de soft skills dentro do movimento do TEDx, porque eu encarei aquilo como se eu estivesse abrindo mesmo uma empresa. Então, eu levava tão a sério, junto com a nossa equipe, que a gente desenvolveu mesmo os times de voluntários, apesar de serem todos voluntários. As pessoas que tiveram acesso aos eventos ficavam surpresas e surpreendidas. Como é que vocês conseguiram fazer um trabalho tão bem feito se ninguém está sendo pago? Essa era a primeira pergunta que se fazia. E eu falava, porque eu gosto de trabalhar de forma muito séria, assim, muito correta, e eu só queria perto de mim pessoas que viessem a acrescentar. Então, esse time foi formado de uma maneira muito, muito verdadeira e, ao mesmo tempo, as pessoas tinham todas a mesma intenção. Pelo menos era assim que eu enxergava. Todas estavam com o mesmo objetivo. E, a partir desse movimento do TEDx e também dos outros que eu participei, todos eles tinham algo muito em comum, que era esse desenvolvimento dessas habilidades interpessoais, inteligência emocional, todos esses soft skills que a gente sabe que são fundamentais. E aí, dentro do movimento do TEDx, poucas pessoas têm noção o que é que rola por trás, né? O backstage. Então, não é simplesmente peguei a licença e vou colocar as pessoas ali para falar. A gente se prepara durante um ano para organizar um evento desse tipo, porque temos que levantar dinheiro, ou seja, temos que adquirir patrocinadores, temos que preparar time, temos que preparar os palestrantes e escolhê-los também. E esse é um dos pontos que eu mais me identifiquei dentro da organização, além dos outros, que eu adorava fazer tudo. Mas aí nesse eu também gostei bastante e senti que outras pessoas poderiam se beneficiar a partir desse desenvolvimento da oratória. E, na verdade, isso acabou sendo um convite de uma amiga minha, que tudo começou com isso. Uma amiga minha ia fazer uma palestra lá em Austin, no Texas, uma palestra super importante para a carreira dela, e ela me perguntou se eu poderia prepará-la para falar em público. E como eu já tinha preparado muitas pessoas para o TEDx, eu aceitei o convite, já tinha preparado outras pessoas também quando eu morei lá em Boston, eu acabei entrando num projeto lá também, que preparei alguns oradores para falar lá no evento que eu ajudei a organizar. Então, eu topei aquele desafio e senti, depois do feedback que ela me deu, que ali seria um caminho interessante para eu traçar como empreendedora. E, de fato, a oratória, como você perguntou, é essencial em tudo. Hoje a gente sabe o quanto essas relações, tanto interpessoais, até mesmo a intrapessoal também é muito importante, que é a questão do autoconhecimento, como a gente se relaciona com a gente mesmo, está tudo muito vinculado. Mas o que a gente traz para o público, traz para o nosso funcionário, traz para a nossa equipe, conversa com colegas, com família, tudo isso está envolvendo a oratória, né? Então, sem a gente conseguir organizar isso da forma
mais apropriada possível e que tenha a ver com a sua autenticidade, dificilmente as pessoas conseguem elevar o seu nível de desenvolvimento profissional e até mesmo pessoal. Então, eu acredito muito que essa habilidade da oratória é uma das fundamentais para esse novo mundo que tanto se fala, né? E a oratória, ela acaba dando mais confiança para a pessoa. Se a pessoa consegue se comunicar, consegue explicitar a sua linha de raciocínio de uma forma que estabeleça uma ligação com o outro, ele se sente mais seguro. Porque, agora, veio aqui a minha cabeça que existem pesquisas no mercado que dizem que se você vai se comunicar, a maior parte da comunicação diz respeito à tua postura, à tua linguagem corporal. Uma outra parte, a tua capacidade de falar. E a menor parte, né, algo em torno de 7%, diz respeito ao conteúdo, aquilo que você precisa dominar. Então, você saber se comunicar, saber se colocar, é fundamental, não só na vida pessoal, mas também na vida profissional, né? Você me falou isso agora, eu lembrei de uma palestra do TEDx, claro, que é de um cara lá em Nova York, ele fez o TEDx New York, e ele falou, o tema dele era como parecer inteligente sem dizer nada. O cara passa 6 minutos sem falar absolutamente nada, só que ele fala de uma forma tão envolvente, com uma linguagem corporal maravilhosa, ele segue todo o manual da oratória, digamos assim. E ele não falou absolutamente nada, só que fica todo mundo super envolvido, morre de rir. Na verdade, foi uma sátira, né? Aquilo ali foi mesmo para brincar com essa situação, mas foi legal você ter trazido isso, porque de fato o conteúdo é importante, sem dúvidas alguma, é muito importante, mas não é tudo. E isso também me fez lembrar um exemplo que eu sempre gosto de trazer, que foi o evento que eu citei, que eu organizei lá em Boston, né? Eu ajudei a organizar. Eu estava lá em um evento, eu sempre gostei muito de ir para eventos, inclusive que não são da minha área, para eu ficar por dentro. Eu sou apaixonada por conhecimento de forma geral, então eu fui para um evento que era organizado por cientistas brasileiros que estavam morando lá em Boston. E quando eu estava lá, eu acabei sendo chamada para organizar esse evento para a comunidade científica lá dos Estados Unidos. E minha função dentro desse evento, além de algumas outras, de coordenar algumas outras, foi de preparar alguns cientistas de Harvard, MIT, Stanford, que queriam fazer a apresentação dos seus trabalhos, estilo um pitch ali de 10 minutos, e eles não tinham passado por uma preparação de comunicação ainda. Ou seja, eles só falavam dos seus estudos para os seus pares, para as pessoas que estavam dentro do laboratório com eles, para outros professores. Então, o nível de comunicação deles era muito técnico, apenas para aquele público específico, para o nicho específico. E nesse evento que estávamos organizando, qualquer pessoa de qualquer área poderia participar. E aí uma coisa curiosa que aconteceu. Quando veio o primeiro, para mim, eu estava super nervosa, eu confesso. Estava muito nervosa. Foi o meu primeiro trabalho em inglês. E aí eu fui, como eu já falava, né, inglês assim, então, aí eu topei o desafio, sempre gostei muito de desafio e fui. Quando ele terminou de falar, eu não entendi nada que ele falou. Eu entendi o inglês, assim, boa parte, digamos que 80%, mas eu não entendia nada do que ele pesquisava. E aí eu virei para ele e utilizei uma das técnicas de oratória, que eu já vou dar uma dica aqui para as pessoas, que foi a seguinte. Eu olhei para ele e falei, olha, eu imagino que tua pesquisa deve ser incrível, porque onde você estuda doutorado na Harvard, você deve ser muito bom no que você faz. Mas eu não entendi praticamente nada da sua pesquisa. Eu preciso que você repita tudo como se eu fosse uma criança de 5 anos de idade. Ele olhou assim para mim e fez, meu Deus, eu nunca pensei nisso. Eu nunca pensei em fazer isso falando para uma criança. Vou ter que pensar um pouco, você me dá um tempo? Dei um tempo para ele. E aí ele veio no outro dia e reapresentou tudo numa linguagem que eu consegui compreender completamente a pesquisa dele. E ele ficou super feliz com isso, entende? Isso é maravilhoso. Pois é, isso é uma das técnicas aí que a gente pode utilizar. Oh, Jorge, a gente tem, assim, pouco tempo aí, estava muito na moda, né? Se falar muito de marketing pessoal, de marketing pessoal. Muita gente, às vezes, até usou o termo de uma maneira muito inapropriada ou até desgastando esse termo. Mas você consegue fazer um paralelo entre a oratória e o marketing pessoal? Eles se comunicam, eles se complementam ou não tem nenhuma relação entre eles? Sem dúvida tem sim relação, e eu concordo com você que, além do marketing pessoal, outros termos aqui ficaram um pouco desgastados, apesar de serem importantes. Muitos deles continuam tendo a sua importância e o marketing pessoal não deixou de ter.
a sua importância. Hoje se fala muito mais da marca pessoal do que o marketing pessoal. Hoje se fala muito da marca, né? Como você, quem é Georgia Lima, quem é Ronaldo Souza, quem é essa marca, entende? Então, ver se a pessoa como uma marca, não só a empresa como a marca, né? Então, sem dúvida alguma, a oratória tem relação com isso, porque quando a gente está se comunicando, a gente se comunica, como você bem trouxe, com a linguagem corporal, com as nossas expressões, com a nossa roupa, com o nosso cabelo. Isso tudo traz sim um aparato, digamos assim, um aparato de marca pessoal, que hoje é o novo, ao meu ver, é o novo marketing pessoal. Mas, sem dúvida alguma, a oratória está totalmente relacionada a isso, porque você imagina uma pessoa que não consegue falar, ou falar de forma assertiva, ou falar de forma autêntica, aquilo que ela precisa externar de alguma maneira, fica muito mais complicado de ela obter o sucesso que ela deseja. Então, realmente, isso, sem dúvida, é algo para ser olhado por todas as pessoas que querem, de alguma maneira, se desenvolver profissionalmente ou pessoalmente. Por mais conteúdo que ela tenha, né? Se ela não souber comunicar, vender esse conteúdo, ela acaba sendo colocada de lado no mercado, né? Exatamente. E uma coisa que eu gosto muito de desmistificar, se você me permite, Ronaldo, é a questão assim que muita gente chega e faz, caramba, eu acho que oratória é um dom, isso aí não é para mim. Eu não sou uma pessoa que gosta de me comunicar. Eu gosto de dar sempre o meu próprio exemplo. Era uma pessoa que tinha muita dificuldade de falar em público. Eu sempre gostei muito de me relacionar com pessoas, sempre fui muito sociável, mas eu tinha pavor de ir para um palco. Eu tinha pavor, nunca me imaginei palestrando, que é algo que eu faço também hoje em dia. Então, oratória não é dom. Esse é um ponto que é muito importante ser dito. Muitas pessoas acham que isso é apenas uma habilidade de quem gosta de aparecer, de quem quer estar sempre em evidência. Isso não é verdade. É uma habilidade, como o próprio nome já diz, da soft skill, é uma habilidade como qualquer uma outra que pode, sim, ser desenvolvida. Isso é muito bom que as pessoas compreendam isso, e isso é hoje é indispensável que a pessoa que está no início de carreira ou que está querendo se reinventar profissionalmente, que está numa idade que talvez já ache que já não está tão bom fazendo aquilo que ele está se dispondo no momento, ele precisa buscar caminhos, buscar novas habilidades para poder se reinventar. Então, assim, eu acredito assim, muito na força da oratória, eu acredito muito mesmo, sabe, Jorge? Que isso é indispensável para esse profissional moderno, para esse profissional novo, e para o profissional que já está há mais tanto tempo no mercado, mas que precisa esse novo carimbo, dessa nova chancela de uma boa soft skill aí que o mercado está consumindo bem. E se você for ver em qualquer uma das pesquisas falando sobre habilidades do século XXI, de trabalho do futuro, qualquer uma dessas vai ter, em algum setor, vai ter lá a comunicação. Isso é fundamental, de fato. Eu lembro muito de um livro do Yuval Harari, né, que também é escritor do Sapiens. Em um dos livros dele, que ele fala sobre as habilidades do século XXI, ele fala justamente da consciência, da criatividade, mas também fala da comunicação. É fundamental, sem dúvida, todo profissional precisa desenvolver isso. E, infelizmente, né, Ronaldo, a gente sabe que, pelo menos da minha geração, acredito da minha geração para trás, nas universidades, isso era algo que ninguém falava sobre. Assim. Eu procurei fora da universidade, desde assim, da época que eu tive que fazer o TCC, né? E também, até mesmo no mestrado, pouco era incentivado essa questão de ir para frente da sala de aula e falar, e desenvolver isso mesmo. E até inserir as técnicas de oratória desde cedo. Eu acredito que isso deveria ser incentivado desde muito novo. Isso é muito interessante, porque eu sou pelo menos uma geração ou duas à frente da sua, né? E era tão difícil na minha época que a gente tinha que aprender sozinho, a gente tinha que buscar se superar, romper com os limites da gente de uma forma muito pessoal. Não tinha nada que pudesse nos dar um apoio, nos dar uma direção. Por isso que eu falo com tanto entusiasmo que os profissionais que estão aí há mais tempo no mercado, ali por volta de 40, 45 anos ou mais, ele precisa ir buscar essas novas soft skills que o mercado hoje está disponibilizando para que a gente possa se desenvolver e continuar mantendo a nossa atratividade para o mercado. Sem dúvida, é super importante mesmo. Isso não é só para a nova geração, isso aí é para todo mundo mesmo. E uma coisa que também é interessante falar é que eu gosto muito de desmistificar uma coisa, além de dizer que não é dom, isso, tem outro ponto aí que é bem importante dizer,
que é o seguinte, tem muita gente que fala, ah, eu não gosto de falar em público, isso não é para mim, e tem outras que dizem, eu quero melhorar isso, mas eu tenho uma timidez tão grande que eu não consigo. E aí a minha primeira pergunta é, me fale, quantas vezes você tentou? Porque começa por aí, né? A gente, assim, tem muita gente que tem dificuldade mesmo, mas não dá o primeiro passo. A gente vem com medo, mas vai com medo mesmo, sabe? Eu, quando sou chamada, por exemplo, para uma entrevista, eu sinto nervosismo. Eu não sei você, mas eu sinto. E eu não tenho problema algum em falar isso. Por mais que eu seja professora de oratória hoje, eu estou desenvolvendo projetos nesse sentido, eu não tenho problema algum em assumir que, claro que sinto. O Bill Gates, quando foi fazer a palestra dele do TED, ele ficou sendo preparado durante um ano de preparação. E quem disse isso foi o Chris Anderson nos workshops que ele organiza para os organizadores de TEDx. Então, se o Bill Gates, que é um cara, uma sumidade na comunicação, passa esse tempo inteiro sendo preparado, quem sou eu para não me preparar para falar em público, né? Então, assim, a gente realmente tem que se atentar para isso aí. Exatamente. Agora, Jorge, eu vou entrar num assunto assim, um pouquinho mais de polêmica, vamos dizer assim. A gente tem visto hoje assim, muita gente entrando nesse universo digital, né? Fazendo comunicação, produzindo conteúdo, e a gente sabe que nem todo mundo está preparado, nem todo mundo busca uma preparação para começar a atuar nesse universo. Você teria assim, algumas dicas que você acha que seja indispensável para quem quer começar a atuar como um comunicador nesse universozinho aqui, dessa telinha que a gente está aqui? Pois é, isso é bem polêmico mesmo, porque o que acontece, né? Com essa onda digital tão forte que estamos vivendo, como em tudo na nossa vida, trouxe algo muito bom, mas trouxe também algo ruim, né? Porque aí veio carregado também de fake news, veio carregado de outras série de mazelas também, mas por outro lado, possibilitou e democratizou o acesso a conhecimento de uma forma como nunca vista antes. Então, hoje a gente tem a possibilidade de acessar conhecimento de uma forma muito, muito mais simples e muito mais fácil do que anteriormente. A gente sabe, a gente nunca imaginou que ia acontecer esse boom tecnológico que estamos vivendo. Eu costumo dizer que é muito importante a gente ter um pensamento crítico. Em que sentido? Um pensamento crítico em entender o que é realmente de valor que a gente pode dividir com as pessoas, né? Então, eu acredito que as pessoas têm sim que ter cuidado com o que vão colocar nas redes, porque o que a gente coloca acaba tendo repercussão, né? Então, pode ser positiva ou pode ser negativa. Existe até um conceito para isso, que inclusive foi trazido por uma pessoa que passou pelo TEDx, um palestrante nosso, inclusive é prata da terra, ele é paraibano, mas está aí bombado, já fez palestra até na Dinamarca. Eu tive o prazer de ajudá-lo nessa palestra. E ele chama isso de pegadas digitais. Inclusive, ele tem um livro maravilhoso, que eu gosto sempre de divulgar esse livro dele, que é Consciência Digital, que tem tudo a ver com essa sua pergunta. Esse livro do Fábio Pereira, ele fez uma pesquisa bem profunda sobre como que a gente se porta digitalmente, né? Então, essa sua pergunta tem tudo a ver com esse estudo dele, que eu acompanhei de perto, inclusive li o livro em um dia, assim, maravilhoso esse livro, eu indico pra caramba para todo mundo, porque a gente, quando vai disseminar nosso conhecimento de forma digital, a gente tem que pensar bem. Eu acredito, assim, que hoje também tá uma coisa muito sem filtro, sendo bem honesta com você. Eu tenho eu sou um pouco reticente com alguns tipos de conteúdos que são colocados, porque realmente acabou o filtro. Então, o filtro, na realidade, quem pode controlar isso somos nós, consumidores digitais. A gente que tem esse poder hoje de selecionar o que a gente vai consumir. Mas se a gente quer se colocar, se a gente quer aparecer, esse caminho tem que ser feito também com estratégia e com planejamento. Eu acredito que é muito importante se planejar antes de ir para as redes sociais, porque também não adianta fazer um conteúdo de qualquer jeito, mas também tem que estar com cuidado de não ter tanto preciosismo, tanto perfeccionismo que trava totalmente o processo. Então, eu diria que é uma linha tênue aí entre ser muito perfeccionista e só querer uma coisa muito perfeita e também não colocar uma coisa de qualquer forma, de qualquer jeito, porque aí também as pessoas não vão acompanhar e certamente isso não vai gerar engajamento. Isso é bem interessante, porque assim, eu sou uma dessas pessoas que estou começando agora nesse universo. E assim, eu passei 6 meses de planejamento, montando conteúdo, fiz curso para poder estruturar o que é que eu iria fazer. Então, assim, eu
me preparei, procurei me preparar. Claro que eu não estou pronto, mas eu também tinha consciência que uma parte de estar pronto teria que ser fazendo. Eu teria que começar a fazer para eu poder estar pronto. Então, mas isso é muito importante, o planejamento e você estudar aquilo que você é capaz de fazer uma boa entrega aqui nesse universo digital. Mas, Georgia, eu queria sair um pouquinho dessa área aí de oratória, de comunicação, e queria entrar num outro assunto que para você também é bastante interessante, que é viagem. Né? Eu sei que você é uma pessoa que gosta de viajar, você, inclusive, tem aí uma palestra, que você, inclusive, tem uma palestra que você fala sobre como viajar, gastando pouco e aproveitando bem aí a, tudo que os lugares têm a oferecer. Fala um pouquinho sobre esse seu experimento. Realmente, isso aí é uma das minhas grandes paixões. É uma das coisas que eu mais estou sentindo nessa pandemia, não poder viajar, sendo bem honesta aqui. O que acontece? Eu acredito que essa minha paixão por viagens, eu gosto sempre de citar de onde surgiu. Eu acredito que meu pai tem uma responsabilidade muito grande nisso, porque desde pequena ele me incentivava a viajar e ele sempre perguntava: Georgia, você prefere uma festa de aniversário ou uma viagem? Eu tinha ali uma opção para escolher e normalmente eu preferia uma viagem. E desde que eu comecei a sair do país e fazer viagens, na verdade eu comecei muito aqui mesmo no Brasil, conheci bastante o Brasil, ainda falta muita coisa, mas conheci bastante. E depois que eu comecei a ir para fora do país, eu fui entendendo o contexto, claro que de forma muito lenta no começo, e ainda tenho muito o que conhecer, mas isso abriu muito a minha cabeça para várias coisas, sabe? Eu lembro que minha primeira viagem internacional, eu tinha ali 12 anos de idade, e quando eu entendi que existia uma outra atmosfera, um outro mundo ali, eu comecei a enxergar tudo de outra forma, sabe? Então, as viagens têm muito a ver com a minha história. E eu acredito, inclusive, que o empreendedorismo tem muito a ver também com essas viagens, porque desde que eu fui lá para a primeira vez para os Estados Unidos, eu comecei a querer vender as coisas de lá aqui, por exemplo. Então, eu comecei a fazer isso muito tempo atrás. Hoje eu estou com 31, né? Então, eu tinha 12 anos na época. Foi quando eu comecei, porque eu queria juntar dinheiro para viajar mais. Esse era sempre o meu plano. Tudo eu reverti em viagem, tudo era para viagem. Então, o que acontece é que isso me fez ir para várias situações e viver experiências muito marcantes na minha vida. E você perguntou sobre as viagens que são baratas, né? Digamos assim, algumas viagens dessas eu realmente tive a oportunidade de custear de forma barata. Eu tive um privilégio, que eu tinha família morando fora, então isso realmente é um privilégio, e aí acabava sendo fácil no sentido de ter onde ficar. E um outro ponto, que aí é um ponto que seria interessante as pessoas saberem, é que hoje existem muitas possibilidades de viajar de forma mais barata, sim. Uma delas é a ESEC, por exemplo, que foi uma organização estudantil na qual eu me submeti para um processo seletivo e fui selecionada para ir para a Áustria. Na época, para mim foi muito bom. Eu passei 3 meses lá estudando não, na verdade eu fiquei ensinando crianças e adolescentes sobre a cultura brasileira, a política brasileira, um pouco de economia, um pouco de gastronomia, tudo isso em inglês. E eu era financiada para estar lá pelo pessoal da ESEC da Áustria. Então, eu tive uma experiência muito positiva com esse intercâmbio. Foi muito bom para mim. Mas nem todas as viagens eu consegui custear um preço tão baixo quanto essa. Mas essa foi bastante marcante para a minha vida. Ô, Jorge, a gente está aqui chegando mais já no final da nossa conversa, né? Que as coisas acabam transcorrendo de forma tão rápida, né? Que é tão gostoso estar aqui nessa conversa que já estamos chegando ao fim. Mas eu queria até te fazer uma pergunta, né? Que você gosta muito de se definir como uma advogada, né? Fora da curva. Aí eu te pergunto, o que foi que te levou à advocacia e o que é que te trouxe para a oratória? Para a gente aqui fazer aqui as nossas considerações finais. Sabe que isso é uma polêmica para mim, né? Porque toda vez que eu vou fazer as minhas mini biografias para me apresentar por aí, eu faço, coloco ou não coloco que eu sou advogada, tá? Porque, enfim, eu sou advogada, mas costumo dizer que sou fora da curva porque eu não estou advogando mais. Então, de fato, eu entrei no direito porque eu sempre senti uma vontade muito grande de ter a justiça social, de ter justiça. Eu sou uma pessoa que me considero justa. Então, isso sempre foi uma vontade que eu tive, mas não encontrei dentro do curso de Direito aquilo que tinha a ver com a minha alma, tinha a ver com os meus gostos, que de fato é desenvolver pessoas, de fato é promover
conhecimento de forma criativa, diferente, mas que abra a cabeça das pessoas e que elas enxerguem o potencial que elas já carregam. Então, dentro dessa perspectiva do direito, né, eu ainda fiz mestrado, fiz especialização, esgotei todas as possibilidades que existiam dentro do direito, realmente fiz tudo que é estágio para você imaginar, mas realmente não era para mim. Então, eu procurei fazer tudo o que fosse possível para realmente sentir se era aquilo para mim, mas hoje eu vejo que não era esse o caminho e tudo bem, não descarto, porque eu tenho conhecimento jurídico e isso nunca é ruim. Mas, de fato, eu me considero uma advogada fora da curva, porque eu realmente fiz uma curva ali e eu saí do direito, digamos assim. Certo. Georgia, muitíssimo obrigado, né? A gente está concluindo aqui, só queria te dizer mais uma vez, né? Te agradecer, porque é sempre um prazer conversar contigo, é sempre uma conversa muito entusiasmada, porque você é uma pessoa que causa isso na gente, né? Esse entusiasmo. Nada com você é meio tom, sempre o tom é lá em cima e é muito bom, viu? Ah, que bom ouvir isso. Muito bom saber desse feedback. É interessantíssimo saber como as pessoas me enxergam. Fico muito feliz, Ronaldo. Foi um prazer enorme. A minha estreia pós-pandemia, na volta para o digital, porque tá todo mundo me pedindo e você conseguiu tirar isso de mim. Foi um prazer enorme. Foi melhor do que eu imaginava. Foi muito bom conversar contigo. Conta comigo, estou à disposição. E eu desejo muito sucesso para essa sua empreitada digital. Tá certo. Obrigado. Tchau. Tchau.